E aí, pessoal, beleza? Professor Anderson aqui para mais uma aula de matemática. E hoje, finalmente, nós vamos começar a estudar um assunto muito massa que é geometria plana. Começando por ângulos. Vamos estudar primeiro ângulos. O que é ângulo? Qual é a definição de ângulo, gente? Para que serve? Vamos lá, gente. Então, aqui primeiro, definição de ângulo. Ó. Ângulo é toda região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Então aqui eu tenho um exemplo de ângulo, aqui eu tenho duas semirretas, certo? Ó, aqui a primeira semirreta OA e a segunda semirreta OB. Então, gente, ó, e temos aqui, ó, o vértice do ângulo, certo? O vértice do ângulo é representado pela letra O. Então, gente, ó, para representar o ângulo, nós costumamos fazer isso aqui, ó. Colocar aqui essa curvazinha aqui entre as duas semirretas, certo? Para representar o ângulo. Então, aqui eu tenho o ângulo AOB, certo? Então, o vértice do ângulo é a ponta do ângulo, a pontinha do ângulo nós chamamos de vértice, geralmente representada pela letra O. E o ângulo, ele também tem dois lados, né, ó, formado pelas semirretas, né, como eu já falei, que são os lados, nesse caso aqui, os lados OA e o lado OB, certo? E para dizer que é o lado de um vértice, né, que é uma semirreta, nós colocamos uma setinha em cima, certo? E o ângulo nós representamos desta forma aqui, ó, usando as letras que tem no ângulo. No caso, AOB. AOB, a letra do meio sempre vai ser a letra do vértice e nela vai um chapeuzinho, certo? Para indicar que isso aqui é um ângulo. Agora vamos ver alguns tipos de ângulos, certo? Alguns ângulos que aparecem muito em várias questões, em vários problemas. Então vamos lá para o primeiro ângulo, que é o ângulo de 0 graus. Então eu tenho aqui, ó, um ângulo de 0 graus. É quando eu tenho aqui, ó, dois segmentos de reta, certo? Aqui é um segmento, aqui é outro segmento de reta, né? Formando os lados de um ângulo. E eu fecho, ó, completamente, ó, essa região aqui, ó, entre os dois segmentos de reta, eu fecho e se torna nula, certo? Sem região. Ou seja, a medida desse ângulo é de 0 graus, ok? Agora vamos para o ângulo de 180 graus, certo? Aqui eu tenho representado aqui o ângulo de 180 graus, formado pelos segmentos OA e OB. Então é quando eu pego aqui, ó, dois segmentos de reta, né? Dois segmentos de reta e dou meia volta, certo? Ó, dou meia volta aqui, ó, metade de um círculo. Esse aqui é o ângulo de 180 graus. O próximo ângulo é o ângulo de 360 graus, que é quando eu dou uma volta inteira, certo? Então, ó, é quando eu pego aqui, ó, dois segmentos de reta, certo? Ó, e, ó, dou uma volta inteira aqui nesses dois segmentos de reta. Então, formando aqui essa região, que aqui é um ângulo de 360 graus, certo? É uma volta inteira, né? Tem até uma música conhecida aí, né? Uma música da cultura popular brasileira, né? Muito bonita, muito conhecida aí, né? Que vocês devem conhecer, né? Aquela 180, 180, 360. Então, vamos lá. Próximo é o ângulo de 90 graus, que é a metade do ângulo de 180 graus, ó. Que é aqui, este ângulo aqui, ó. Certo? Formando aqui, ó, uma quina, né? Igual a quina da mesa, certo? Aqui a quina da mesa, a quina da perna da mesa, onde a gente costuma encostar o nosso dedinho com um pouquinho de força ali, que desce uma lágrima do olho. A quina é o canto da porta, o canto da folha, aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, certo? Então eu tenho aí vários exemplos no cotidiano de ângulos de 90 graus. Então olhe para o lado aí agora nesse momento e procure aí um ângulo de 90 graus. Certo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber qual foi o ângulo de 90 graus que você achou aí em sua volta, beleza? Vamos para a próxima folha. Gente, agora nós vamos ver ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Gente, a palavra adjacente quer dizer
vizinho, certo? Vizinho aqui, ó, colado um no outro. Então, ângulos adjacentes são exatamente isso, são ângulos que são vizinhos um do outro. Então, eu tenho aqui, ó, dois ângulos adjacentes, certo? Eu tenho aqui esse ângulo e esse outro ângulo aqui, ó, certo? Que ângulo é esse aqui? Esse primeiro aqui, ó. Que ângulo é esse? Esse é o ângulo AOB, beleza? O ângulo AOB. E esse outro ângulo aqui, como é que eu represento ele? Esse outro ângulo aqui é o ângulo BOC, beleza? Então, esses dois ângulos, AOB e BOC, são adjacentes, certo? Outra, eu também posso representar ângulo, gente, dessa forma aqui, ó, com uma letra minúscula. Ó, posso chamar esse ângulo aqui de X, certo? E esse ângulo aqui de Y, certo? E dizer que os ângulos X e Y são adjacentes. Próximo. Ângulos complementares. Aqui é onde as coisas começam a ficar interessantíssimas. Então vamos lá. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são dois ângulos que juntos formam 90 graus. Então temos aqui, ó, um ângulo de 90 graus, certo? Como vocês podem observar. O ângulo AOC é um ângulo de 90 graus, certo? E aqui dentro desse ângulo eu tenho dois ângulos, ó, certo? Tenho o ângulo AOB e o ângulo BOC. Como juntos eles formam um ângulo de 90 graus, eles são ângulos complementares, certo? Então, eu vou chamar aqui esse ângulo aqui de X e esse ângulo de Y. Então, isso quer dizer que se eu somar a medida do ângulo X mais a medida do ângulo Y, né? Se eu somar X mais Y, vai dar 90 graus, beleza? Então, é assim que se nós formos usar essa maneira de representar ângulo, né, usando as letras, a gente tem que falar assim, ó, tem que escrever assim, ó, MED AOC, certo? MED não é de medicina, é de medida, certo? Esse MED aqui, ó. A medida do ângulo AOC é 90 graus, certo? Se nós usarmos a letrinha minúscula, que não precisa colocar MED, basta colocar a letrinha mesmo, X mais Y igual a 90 graus, beleza? Então vamos aqui para esse exemplo. Qual é o complementar do ângulo de 75 graus? Ou seja, qual é o outro ângulo que juntando com 75 graus vai dar 90 graus? Ou seja, em outras palavras, quanto falta para chegar em 90 graus? Então, o que nós temos que fazer é 90 menos 75. Então, vamos fazer aqui essa continha assim, ó, 90 menos 75. Não esqueça de colocar aqui, né, a bolinha para dizer que é graus, certo? 90 menos 75, que fazendo as contas vai dar 15 graus, certo? Então, o ângulo complementar a 75 é o ângulo 15 graus, beleza? Vamos para a próxima. Ângulos suplementares. É bem parecido com o ângulo complementar. A diferença é que o ângulo complementar juntos formam 90 graus. O ângulo suplementar juntos formam 180 graus. Então aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, ó, o ângulo AOC, certo? Formando 180 graus. E dentro eu tenho mais dois ângulos, o ângulo AOB e o ângulo COB. Esses dois ângulos aqui juntos formam 180 graus, certo? Então, vou chamar aqui esse ângulo aqui de X e esse ângulo de Y, certo? Como esses dois ângulos X e Y juntos formam 180 graus, então isso quer dizer que X mais Y é igual a 180 graus. Exemplo. Calcule o suplementar do ângulo 141. Ou seja, quanto é que falta aqui para chegar em 180? Então, nós vamos subtrair, assim como nós fizemos na questão anterior. Nós vamos fazer aqui, no caso, 180 menos 141, que armando a conta e resolvendo aí vai dar 39 graus, beleza? Próximo exemplo. Agora nós vamos ver aqui alguns exemplos, certo? De ângulos
complementares e suplementares. Então, determine a medida do ângulo que vale o dobro do seu complementar. Como é, professor? Começa aí, não entendi nada. Gente, calma. Aqui é que a coisa começa a ficar interessante. Gente, presta atenção, ó. Determine a medida do ângulo que vale o dobro do seu complementar. Gente, vamos aprender a resolver questão de matemática agora. Gente, presta atenção, ó. Então, aqui, nessa situação, nós temos dois ângulos, certo? Ó, determine a medida do ângulo que vale do ângulo. Que ângulo é esse? Não sei. O dobro do seu complementar. Quem é o seu complementar? Não sei. Quando nós não sabemos, nós chamamos de alguma letra. Então, vou chamar eles de x e y, certo? Então, eu tenho aqui dois ângulos que são complementares. Então, se eles são complementares, isso quer dizer o quê? Que se eu somar x mais y, tem que dar quanto, hein? Tem que dar 90 graus, beleza? Então, nós já pegamos aqui uma informação que a questão nos deu e escrevemos ela de forma matemática. Tem que ter outra informação, vamos lá. O ângulo que vale, ó, esse ângulo vale o dobro do seu complementar, que é esse daqui. Então, ele é 2 vezes o seu complementar. Como nós escrevemos essa informação de maneira matemática? Assim, ó. O primeiro ângulo, vou colocar, deixa eu ver onde, bem aqui, tá bom. Ó, vou pegar o ângulo, vale, ou seja, ele é igual ao dobro, a 2 vezes o seu complementar. Pronto, agora eu tenho aqui duas informações, essa e essa. Então, x mais y é igual a 90 e x é igual a 2 vezes y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação e vou juntar com essa informação, certo? Aqui, ó, onde tem x, eu vou substituir pelo quê? Quem é x? Aqui na outra informação, x é 2y, certo? X é 2y. Então, no lugar de x, eu vou colocar 2y. Então, vai ficar assim, ó. 2y, repete todo o resto, mais y igual a 90. Veja que eu só fiz reescrever essa frase aqui embaixo, certo? Só trocando o x por 2y, beleza? Então, agora vamos resolver esta equação, ó. Quanto é 2y mais y? Vixe, professor, entrou letra, não sei mais, não faço a menor ideia. Pois então, faça o seguinte, troque letra por fruta. Coloque maçã, certo? Quanto é 2 maçãs mais 1 maçã? 3 maçãs, meu querido, né? Então, vamos lá, ó. Então, aqui vai dar 3y igual a 90, certo? Então, eu tenho aqui que 3y é igual a 90, certo? Então, quem é y? Que multiplicado por 3 dá 90. Então dá para fazer de cabeça, né? Mas se você não sabe, ó, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui as contas, vamos pegar e vamos continuar aqui em cima. E vamos fazer o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte. Quando o número está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da equação dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar o seguinte, vai ficar y igual a, passo o traço de fração, 90 dividido por 3, certo? E quanto é 90 dividido por 3, gente? Fácil, né? 90 dividido por 3 é 30, certo? Então, y é igual a 30, certo? Era isso que a questão estava pedindo? Vamos ver. Determine a medida do ângulo que vale o dobro do seu complementar. Quem é o ângulo que vale o dobro do seu complementar? É o x, né? O x vale o dobro do seu complementar. Então, eu preciso achar o valor de x, certo? Então, vamos pegar agora esta informação e substituir nesta informação. Vamos juntar as duas. Então, vai ficar assim, ó. X igual a 2 vezes y. Mas quem é y? Y é 30, né? Y vale 30. Então, aqui eu vou colocar 30, certo? Ou seja, x é igual a 2 vezes 30. 2 vezes 30 é 60, professor. Muito bem. Então, x vale 60 graus, certo? Ó, x, né, vale 60 graus, y vale 30 graus. 60 graus é o dobro de 30, né? Entendeu aí? Show de bola! Então, nossa resposta é essa daqui, ó. Aqui, nossa resposta, x é igual a 60 graus. Beleza. Próximo. Pratica, gente. Pratica. Vocês têm que praticar, hein? Mais exemplos.
Mais exemplos, mais exemplos. A medida de um ângulo é igual à medida de seu complementar aumentado de 70. Qual é a medida desse ângulo? Fala, meu Deus do céu, professor, pelo amor de Deus, não entendi nada. Calma, gente, calma. Nós temos que ler com calma e escrever essa informação de maneira matemática, aí tudo fica fácil, beleza? Então, pessoal, vou desenhar para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó. Então, tem aqui dois ângulos, né? Dois ângulos que juntos dá 90 graus, né? Porque a questão diz que eles são complementares, certo? Ó, beleza? Então, vamos pegar aqui o ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho dois ângulos, o ângulo X e o ângulo Y, né? Se eles são complementares, então quer dizer que X mais Y tem que dar 90 graus, beleza? Então, a questão diz, ó, a medida de um ângulo, que ângulo? Vou chamar de X, vou dizer que é o X, certo? É igual à medida do seu complementar, certo? Quem é o complementar de X? Então, o que você tem que fazer, ó, você vai pegar o X e vai passar para o outro lado, certo? Porque se eu tenho um X aqui, ó, olha para cá, pro desenho. Aqui eu tenho um X, certo? Aqui eu tenho um X. Quem é o complementar de X? É Y, beleza? É Y. Então eu tenho que saber quem é Y. Então, vou pegar o Y. Y é igual a 90. E esse X aqui, ó, que está positivo, porque quando não aparece esse sinal, quer dizer que é positivo. Se ele está positivo, eu vou passar ali para o outro lado, negativo. Então, vai ficar menos X, beleza? Então, continuando aqui a questão. Ó. Agora, nós vamos escrever isso aqui de maneira matemática. Ó. A medida de um ângulo. Que ângulo? X. É igual. Olha, é igual. É igual à medida de seu complementar. Quem é seu complementar? Y. Que é o quê? 90 menos X. 90 menos X. Aumentado. Aumentado. Como é aumentado? É mais, né? É o sinal de mais. Ó. Estou aumentando, estou somando. Aumentado de 70. Pronto. Agora é só resolver essas continhas aqui, gente. Ó. Vamos lá. Vamos pegar o X. Ó. Esse X aqui ele está negativo. Vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar X mais X igual. Agora, eu vou só repetir os números. 90 mais 70, certo? Ó, vamos somar. Quanto é uma maçã mais uma maçã? 2 maçãs. Quanto é um X mais outro X? 2X. 2X. Quanto é 90 mais 70? 160, certo? Então, aqui, ó, se eu tenho aqui 2x dá 160, então quanto é 1x? É a metade, né? Ó, se 2 é 160, então 1 vai ser a metade. Então, com a metade de 160 é 80. Então, x é igual a 80 graus. Vamos ver o que a questão está pedindo. Qual é a medida desse ângulo? Pronto. Qual a medida desse ângulo x? É 80 graus. Então, a gente está aqui a resposta. Ó. 80 graus. Show de bola. Próximo exemplo. Determine dois ângulos suplementares, sabendo que um deles é o triplo do outro. Então, eu tenho aqui dois ângulos que são, dessa vez, suplementares. Ou seja, x mais y é igual a 180 graus. E o que mais essa questão falou? Um deles é o triplo do outro. Vamos escrever isso de maneira matemática agora, certo? Vai ficar assim, ó. X, um deles, x, é o triplo, ou seja, 3 vezes o outro, que é y. Vamos substituir esta informação nesta informação. Então, eu vou reescrever essa frase substituindo x por 3y. Então, vai ficar 3y mais y igual a 180. Quanto é 3y mais y? 4y, professor. Já aprendi. Isso aí, gente. Muito bem. Igual a 180. O 4 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó.
y igual, traço de fração, 180 dividido por 4, certo? E 180 dividido por 4, dá para fazer de cabeça, né? Que é 45 graus, beleza? Determine dois ângulos, então ele quer saber o valor dos dois ângulos. Então, um ângulo é 45 graus. Quanto é outro ângulo? Vamos substituir aqui, ó. X é igual a 3 vezes o y. Mas quanto é y? 45. Então, coloco aqui 45. Então, 3 vezes 45 vai dar... X é igual a 135. Então, tá aqui a minha resposta. Um ângulo mede 45 e o outro ângulo mede 135. E você pode fazer o teste, somar os dois e vai ver que os dois juntos realmente dá 180 graus. Vamos para o próximo. Ângulos opostos pelo vértice, ou seja, OPV. O que são ângulos opostos pelo vértice, professor? Ângulos opostos pelo vértice são dois ângulos que estão opostos, ou seja, um está de costa para o outro, certo? E o vértice dele é o mesmo vértice. Então, tem aqui esse ângulo aqui, ó. Tem esse ângulo e tem esse outro ângulo que são opostos. Um está de costa para o outro e tem o mesmo vértice, né? Ó. Então, para isso, ó, aqui tem que ser uma reta e aqui tem que ser outra reta, certo? Não pode ser torta, assim, ver assim e entortar assim, não. Tem que ser uma reta aqui e uma reta aqui. Então, aqui esse Vzinho aqui é de vértice, certo? Aqui se chama, botar um V para dizer que é o vértice. Então, ou seja, X e Y são OPV, ou seja, opostos pelo vértice. Isso quer dizer o que, professor? Gente, isso quer dizer que eles são iguais, certo? Aqui X é igual a Y, ou seja, se aqui mide 20 graus, aqui vai medir quanto? 20 graus, beleza? E da mesma forma, esses outros dois ângulos aqui, ó, vou chamar de outra letra aqui, vou chamar de A e B. A e B, certo? A e B também são iguais. Tem a mesma medida. Se aqui medir 100 graus, aqui vai medir quanto? 100 graus. Muito bem. Exemplo. Gente, vamos lá. Ó. Calcule a medida de AOC. Ou seja, vamos procurar AOC. Tá aqui, ó. AOC. Então, eu quero saber a medida desse ângulo aqui, certo? Ó. Então, esses dois ângulos aqui são OPV, ó. São opostos pelo vértice, ou seja, eles são iguais. Então, o que nós temos que fazer é exatamente essa igualdade, ó. Aqui, deixa eu tampar aqui essa caneta para não secar a tinta. Então, vamos lá. Vai ficar 10x menos 40 é igual a 4x mais 20. Vamos resolver essa equação, colocando letra para um lado e número para o outro. Então, aqui vai ficar 10x. O 4x que está positivo vai passar negativo. Igual. O 40 está negativo, vai passar positivo. E repete aqui o mais 20. Certo? Vamos fazer as contas. 40x menos, ou melhor, 10x menos 4x, 6x. Igual. 40 mais 20, 60. O 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar x igual a 60 dividido por 6, ou seja, x é igual a, vou colocar aqui, x é igual a 10, 60 dividido por 6, 10, certo? Então, mas é isso que a questão está pedindo, o valor de x? Não, a questão está pedindo para calcular a medida do ângulo AOC, a medida desse ângulo aqui. Então, nós vamos ter que substituir o valor x que nós achamos aqui nessa expressão, 10x menos 40. Então, vai ficar assim, ó, 10x, mas quem é x? X é 10, então 10 vezes 10, menos 40. 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes 10, 100, menos 40.
100 menos 40 dá 60. Então, a medida desse ângulo aqui é de 60 graus. Então, é isso aí, pessoal. Encerrando por aqui a nossa aula de hoje, o nosso começo de estudo de geometria plana. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o comentário, a sua sugestão de tema aí para o próximo vídeo. Deixa as suas dúvidas que eu posso fazer um vídeo para você, certo? E se inscreva no canal para mais dicas, indique esse vídeo para mais amigos, deixa o seu like. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, falou, valeu!